Salve, salve, meus queridos, minhas queridas. Vamos então para mais uma aula de redação e hoje vamos trabalhar alguns pontos específicos. Eu gosto de chamar essa aula de nivelamento. Por quê? Porque eu vou trabalhar alguns pontos básicos pelos quais nós precisamos passar para compreender a redação de uma forma melhor. Na aula de hoje, então, nós vamos falar como é pensada a proposta da redação. Por que eu preciso saber disso, Pet? Para te entender o que você precisa fazer. O que a gente entende por argumentação? O que significa argumentação para o Enem? Por que eu tenho que abordar a ideia de causa e o que é ideia de causa? O que são consequência? Qual é o primeiro passo para a escrita e qual é o segundo passo da escrita? Então, nós vamos passar por esses elementos hoje, tá? Vamos começar então pelo como é pensada a proposta da redação. Aqui, galera, inclusive já está o link para vocês aparecendo aqui embaixo, tá? Uma setinha em amarelo para vocês se ligarem, tá? Uh, Aqui está o link da cartilha do participante do Enem 2019, tá? É só clicar nos slides aí que eu já anexei para vocês, que vai abrir ela. É como se fosse o manual, como se fosse a Bíblia da prova de redação do Enem. Ali está tudo o que pode ser feito, como não pode ser feito. Mas eu trouxe para vocês essa ideia porque a proposta de redação ela é pensada, galera, a partir do princípio da ideia de intervenção para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. E é muito interessante essa passagem, porque ela já nos dá uma evidência de algo muito importante. Lá no manual, numa das primeiras páginas do manual, a banca está te avisando o seguinte: você vai precisar apresentar uma intervenção para algo que você mesmo problematizou ao longo do desenvolvimento. Isso me dá uma evidência muito legal. Ainda que a proposta da redação me cobre caminhos para alguma coisa, desafios para superar, soluções para o problema da poluição da água no Brasil, ainda que a frase tema te traga essas resoluções, vocês deverão problematizar. Vocês deverão trazer problemas ao longo do texto, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em alguns momentos, dependendo da frase tema que aparece para vocês, a vontade de fazer todo um texto com ideias de solução é muito grande. Para evitar isso, então, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês trabalhem nos desenvolvimentos as causas do problema, porque todo problema tem primeiro uma causa, depois uma consequência. Por isso a gente fala tanto em causa e consequência, causa e consequência. Porque quando a gente fala isso, nós estamos nos referindo ao problema que você deve discutir ao longo do tema. Lembrando que se a gente lê aqui com calma, com amor e carinho, tá? Essa colocação, essa orientação, olha o que nos é apresentado. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Vejam só, temas então de abordagem de problema social, temas sociais, por assim dizendo. Então, galera, aconteça o que acontecer, o tema do Enem vai ser um problema social. Mesmo que a frase tema não pareça ser um problema social. Eu vou deixar salvo depois nos links desse vídeo, tá? Um outro vídeo que eu fiz falando sobre os tipos de frase tema, porque às vezes ela nos dá uma iludida e parece que não está sendo trabalhado um problema, mas está, beleza? Então, se liga aí nessa orientação. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte: o que raio é argumentação? Quando a banca fala assim, defenda seu ponto de vista, defenda seu ponto de vista, o que a banca está querendo me dizer com defender o ponto de vista? Ora, para a banca de correção do Enem, a argumentação significa, tá, defender um ponto de vista. Então, quando a banca fala é necessário argumentar, quando eu comento na redação de vocês, argumente mais, eu estou querendo dizer que você precisa defender um ponto de vista. E aí talvez você pare esse vídeo e pense assim, tá, Pet, mas só um pouquinho. Que raios é
defender ponto de vista. Eu também não sei. Ok, se você não sabe, eu vou te explicar. Defender um ponto de vista significa ter uma opinião sobre algo. Tá, ô Pet, então quando eu digo assim, ó, eu gosto de arroz, eu gosto de feijão, isso é defender um ponto de vista? Claro que não. Ah, mas tu disse que era ter uma opinião. Tá, para a redação, não é assim que funciona, né? Não é gosto, eu quero porque quero, sim porque sim, não porque não. Na redação, quando a gente fala em ter uma opinião sobre algo, a gente se refere em uma opinião, galera, baseada em argumentos. Então, se o tema de redação é desafios para parar o desmatamento no Brasil, tu não pode dizer apenas, eu acho que o desafio para parar o desmatamento é aumentar os policiais. Como assim? Mas com base no quê? Então, tu tá querendo me dizer que tem poucos? Ou seja, você precisa fundamentar. Ô, Pet, então quer dizer que eu não posso simplesmente achar uma coisa, eu preciso que alguém valide o que eu estou falando? Exatamente. Então, vejam só, defender um ponto de vista é ter uma opinião sobre algo. Essa opinião sobre algo precisa estar baseado em argumentos. E o que são argumentos? São dados, fatos e reportagens validados pelas áreas do saber. Faz sentido para vocês? Então, isso significa argumentação. Quando tu ouvir argumentação, significa defender uma ideia. Mas como é que eu defendo a ideia? Eu defendo saindo na briga? Claro que não. Você defende uma ideia com dados, fatos, de fontes confiáveis. Ok? Isso significa argumentar para o Enem. Queridos, quando eu falo frase-tema, o tema da redação é esse, o tema da redação é esse. E no Enem, esse tema é aquela frase que aparece para nós entre aspas. O desafio para combater alguma coisa, manipulação de algo. Aquela frase é o tema. Porém, o que eu quero te chamar a atenção? Ela não pode ser lida isoladamente. A frase tema, sim, ela é aquilo que você deve escrever sobre a redação. Porém, não se esqueça de que os textos base estão ali para dar sustentação àquilo que vai ser falado, àquilo que vai ser dito, ok? Bom, por que eu tenho que abordar a ideia de causa? Há pouco, no começo desse vídeo, eu te lembrei que toda redação aborda uma ideia de causa. Ou melhor, toda redação, tema da redação modelo Enem, é pautado sobre um problema social, de cunho político, ambiental, enfim. Aqui eu vou te trazer um exemplo, fome no Brasil. Então, por que eu tenho que abordar a ideia de causa? Porque a fome no Brasil é um problema, coisa linda. E tu precisa apresentar uma intervenção. Mas antes de apresentar uma intervenção, você precisa, olha só, você precisa mostrar os problemas, debater o problema. Então, se é, e desculpa repetir tanto a palavra problema, se é um problema, você precisa apresentar as causas dele. E o que significa causa? Olha que legal isso. Causa, galera, é tudo aquilo que vem antes do problema. Tudo aquilo que me leva, que me direciona até o problema, eu vou chamar de causa. Então veja só, a causa são motivos, são fatores que me encaminham ao problema social. Exemplo: desigualdade social é uma causa que me leva à fome. Gentrificação social é um problema que me leva à fome. Ô Pet, não sei o que é gentrificação, me ajuda. Galera, gentrificação é o processo de encarecer coisas para expulsar os mais pobres. Então, por exemplo, por que o coco bambu é tão caro, sendo que a comida, obviamente, é boa, mas às vezes não condiz com a realidade do preço? É para que pessoas pobres não possam acessar esse espaço. Gentrificação é isso, é elevar o preço para promover a desigualdade. Por fim, o capitalismo selvagem seria um motivo para chegarmos até o problema que estamos nos referindo aqui. Ok, galera? Isso são as ideias de causa. Por que eu tenho que abordar a ideia de causa? Porque eu preciso abordar o problema. E esse problema,
O que o antecede eu chamo de causa, ok? Até chegar nele. Depois disso eu tenho consequência. Ou seja, se o problema tem a causa, obviamente ele tem a consequência. Se a causa é aquilo que acontece antes desse problema, a consequência, obviamente, vai ser aquilo que acontece depois do problema existir. Então, vejam só, eu já tenho a problemática em questão. Quais são as consequências? Intensifica a fome, problemas de saúde coletiva, aumenta índices de óbito, índices de pessoas doentes. Vejam só, pessoas com fome, o Brasil não quer investir em alimentar os pobres, então vai gastar em remédio, vai gastar em segurança pública. Então, eu deixo de investir numa área achando que eu estou economizando, quando na verdade eu estou promovendo outros problemas sociais. Naturalização da miséria, tudo isso são ideias de consequências. Então, assim, quando eu vou escrever uma redação modelo Enem, eu preciso problematizar. Para que eu consiga problematizar, eu preciso entender que eu preciso olhar todos os motivos que me encaminham para a realidade que eu tenho agora e preciso também olhar para tudo aquilo que acontece depois que eu tenho esse problema, que é o que nós vamos chamar de consequências. Aqui, galera, num outro momento eu vou chamar a atenção para vocês. Cuida para não chover no molhado, porque às vezes tu traz uma causa, exemplifica isso e só fica ali dizendo a mesma coisa no lugar comum, ok? Bom, Pet, já entendi isso, então entendi o que o Enem quer de mim. Ele quer que eu debata um problema, é isso? Isso mesmo, meu amor. Esse problema ele tem causas, os motivos, que motiva isso, e também tem consequências. Isso. Tá, tô pronto. Já entendi. Agora vou escrever. O que mais que eu preciso saber? Ora, tu precisa começar destacando a frase tema. Qual é o primeiro passo para começar a minha redação? Destacar a frase tema, buscar definições no texto base. Nós já trabalhamos a ideia de interpretação do texto base, né? Levantar dados para a escrita, inspirar-se nas informações. Queridos, o primeiro passo para fazer a tua redação, e isso vai ser conversa para um outro vídeo com mais profundidade, aqui eu tô mais te dando um spoiler, tá? Para nivelar mesmo o teu pensamento. Como é que eu começo essa redação? É fazendo uma boa leitura do texto base. É fazendo uma leitura profunda daquilo que eu preciso caminhar. O segundo passo, galera, é escolher os argumentos. Lembrando, né? No dia da prova, pode ser que tu não lembre, galera, de muitas coisas sobre o tema. Gostaria de deixar reforçado aqui a importância de vocês interpretarem a proposta da redação, a importância de vocês terem um cuidado com essa análise, com essa interpretação, porque eu posso extrair dali coisas para argumentar. Eu não posso ficar totalmente, completamente preso a essa estrutura. Mas eu não posso esquecer, galera, não posso esquecer que o texto base está ali para me dar esse auxílio, me dar esse apoio na hora da escrita, beleza?